Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. E que alegria ter você aqui comigo. O tema desse episódio de hoje é sobre paternidade. Como criar filhos relevantes. Mas antes de nós começarmos com o conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, ative as notificações, curte o vídeo e durante o episódio deixe aqui nos comentários a frase que mais fez sentido para você, que depois eu vou estar lendo e respondendo também. Nos siga nas redes sociais, @LifeCastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo, na verdade, que nós estamos entregando e disponibilizando para vocês. E nesse assunto, então, com o tema paternidade, eu tenho a honra de receber aqui um homem de Deus, um pastor de Deus que eu respeito, que eu admiro, que na verdade eu aprendo muito com ele, com o conteúdo que ele tem. Então, para mim é uma honra muito grande. Eu tenho certeza que você já ouviu ele também, os filhos dele, Thiago Brunet, Marcos Brunet e também o Daniel Brunet. E é uma honra receber aqui no estúdio do Lifecast o pastor Dário Brunet. É uma honra para mim também estar aqui com vocês. Esse convite para mim é muito especial e eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo, vão nos acompanhar, elas vão ser transformadas. Eu creio que Deus vai fazer coisas sobrenaturais nesse podcast. Amém. Em nome de Jesus. Gente, e também o pastor Dário Brunet, ele lançou um livro sobre paternidade, a arte de criar filhos relevantes. Eu tenho certeza que você tem o desejo de ter os seus filhos relevantes. Então compre o seu livro já sobre paternidade, do pastor Dário Brunet. Eu tenho certeza que, na verdade, vai trazer clareza, direção, de como ensinar no caminho. Porque é uma diferença, né, pastor? Entre ensinar o caminho e ensinar no caminho. Então, eu tenho certeza, na verdade, que esse livro vai corroborar para o seu crescimento, para que você possa dar direção, proteção e provisão para os seus filhos. Tá bom? Pastor, e para começar esse episódio, então, talvez a maioria do pessoal que está assistindo aqui seja pai, já são pais, já exercem essa função. Existe muita diferença entre um pai, na verdade, que educa os seus filhos no caminho e que educa o caminho. Quais são essas diferenças e o quanto isso vai impactar na vida do filho? Bom, primeiro eu digo que um dos maiores problemas dessa geração não é político, não é social, não é econômico, né? É a falta de paternidade. E eu falo muito sobre isso porque isso está afetando as gerações. Deus é um Deus de gerações. E eu queria dizer primeiramente alguns princípios. Eu digo assim, são chaves revolucionárias. Primeiro, a responsabilidade do pai é muito grande, o chamado dele é muito grande. Como você falou, ele foi chamado para trazer a proteção, a provisão, o destino profético. E ele foi chamado também para criar raízes profundas do reino de Deus na vida dos filhos, né? Conectar os filhos com a vida eterna. Então, uma responsabilidade muito grande, muito forte. E por isso, o diabo, o inimigo, está dando o melhor dele para tirar o pai de casa. Você já prestou atenção nisso? Divórcio, quantos divórcios? Por quê? Porque todo divórcio, todo mundo sabe, né? O divórcio é uma tragédia, afeta toda a descendência e abre legalidade, né, na família, para o inimigo, e acaba os filhos se perdendo. Tudo que o diabo quer é exatamente tirar o pai de casa. Mas eu tenho alguns princípios básicos que eu implantei na minha casa e posso asseverar para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, que você vai receber chaves revolucionárias para mudar a tua história com relação à paternidade. E uma das coisas que eu aprendi muito, muito na criação de filhos é depender primeiramente do Espírito Santo. Eu criei uma coisa chamada unção com instrução gera mudanças e transformação. Então, a primeira coisa que você precisa ter, pai, você que está nos assistindo, nos ouvindo, você precisa gastar seu tempo no secreto. Porque no secreto, como eu te falei, é o lugar onde você recebe informações privilegiadas dos céus para você governar bem a sua família, para você educar, para você formar, para você amar mais teus filhos, né? É no secreto que Deus vai te dar os próximos passos. É no secreto. Você vê que várias vezes Jesus saía e ia para o secreto, porque ele entendia a importância de quanto mais intimidade com o Pai Celestial, mais revelação. Eu falei isso para você.
Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos. Deus só vai contar os segredos dele para os pais que são íntimos do Pai Celestial. Por isso que todo pai terreno precisa conhecer o coração do Pai Celestial, que é o modelo de paternidade. Ele precisa conhecer. Por isso que ele podia ter usado outros nomes, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus forte. Não. Ele começou: eu sou o Pai das luzes, eu sou o Pai das misericórdias, eu sou o Pai dos órfãos, né? Eu sou o Pai da eternidade, eu sou o Pai nosso. Está online 24 horas, ele cuida da gente, nos trata. Então, eu, por exemplo, eu coloquei alguns princípios na minha casa. Muitas pessoas me perguntam, até em outros países: mas, pastor, por que seus 3 filhos estão afetando uma geração? Qual o segredo? Não tem segredos. Quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Então, eu entendi que a primeira coisa que eu precisava fazer é esse tempo no secreto. É você diariamente ouvir a voz do Espírito Santo. Você sabe o que é isso? Ouvir diariamente a voz do Espírito Santo. Você vai reproduzir para os teus filhos o que você ouviu no secreto. Ouvir a voz do Espírito Santo é a maior evidência do governo dos céus aqui na terra. Então, o Espírito Santo vai te revelar os próximos passos. Como tratar dessa crise com o teu filho? Como se educar melhor? Como você ter revelação para você tratar com teus filhos que são adolescentes? Que fase terrível! Ah, pastor, meus filhos estão fora da igreja, já se perderam. E às vezes eu falo para eles: meu irmão, existe a maior presença que nós temos aqui na terra. A pessoa mais importante que nós temos aqui na terra chama-se Espírito Santo. E ele vai te ajudar. A Bíblia diz que vai nos ajudar nas nossas fraquezas, né, nas nossas dificuldades. O Espírito Santo é o maior intercessor nosso. Como pai precisa ser o maior intercessor dos filhos. Eu também, você que está me ouvindo, pai, eu criei um kit de sobrevivência para os pais, que você precisa ter amigos, conselheiros e intercessores. Você vê que Jó era o maior intercessor dos filhos dele. Eu quero dar alguns conselhos para você. Posso continuar? Fica à vontade, pastor. Posso falar? Pode sim. Só 2 horas. Eu quero dar alguns conselhos, pai, você que está nos assistindo, porque quando eu falo de chaves revolucionárias, eu sei que eu estou falando com autoridade, né? Como você sabe, eu tenho 3 filhos relevantes, estão afetando uma geração mesmo, e eu estou dando alguns princípios que com certeza vai mudar a história dos teus filhos. Esse primeiro que eu falei, que é o poder secreto, é muito poderoso. Você ser cheio do Espírito Santo, você ter intimidade com o Espírito Santo, né? Você entender que toda a tua dependência como pai tem que estar no Todo-Poderoso. Então, quando você começa a priorizar o reino de Deus, porque eu entro na segunda chave, que é o poder da instrução. É muito, muito forte isso, porque muitos pais me falam: pastor, eu queria saber onde foi que eu errei. Meus filhos estão fora do evangelho, eu sou até crente, meus filhos estão nas drogas, na prostituição. E aí eu pergunto a ele: vem cá, qual era o tempo de qualidade que você dava para os teus filhos? Por exemplo, eu investi a minha vida na vida dos meus filhos. O maior e o melhor presente que você possa dar para o teu filho, para o resto da vida, é tempo de qualidade, é criar memória na vida com eles. Sim, porque muitas pessoas, na verdade, querem trocar presença por presente. Né? Sim, não. A presença, meu irmão, isso gera segurança emocional. Meu pai está aqui. Por exemplo, eu desde o berço eu acompanho eles. Você vê, eles estão grandes, eu dei a semente e acompanho eles até hoje. Não tem esse negócio, não, porque eles já são, eu tenho 18. Não. Eu exerço a paternidade. Até uma outra coisa que eu vou falar, eu não poderia exercer a plenitude da paternidade, você não pode
exercer a plenitude da paternidade sem a sabedoria da tua esposa. É muito importante a presença da esposa. Ela vai te ajudar muito. Então, quando os pais me perguntam, pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei onde que eu errei, eu começo a enumerar. Primeiro, faltou presença. Segundo, faltou instrução. Uma coisa que eu implantei na minha casa, a cultura do reino. Primeiro, eu tratei da pureza da minha casa. Tudo que não agradava o coração de Deus, eu tirei da minha casa. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu falei, não, eu quero que meus filhos cresçam num ambiente de justiça. Por exemplo, eu enchi a minha casa de adoração, porque eu acredito que a adoração atrai milagres. Por exemplo, eu fazia o culto devocional. Algumas pessoas que são crentes, conhecem a Deus, frequentam a igreja, me perguntam, como é que funciona o culto? O que é culto doméstico? O que é culto familiar? E, querido, você tem que ler a Bíblia, está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. O problema é que o povo não quer praticar a palavra de Deus. Ensinarás a teus filhos e deles falarás assentado em tua casa. Tudo começa em casa. A nossa casa é a primeira escola dos nossos filhos. É um lugar de prevenção, de proteção. E às vezes os pais não estão nem aí, né? Estão gastando tempo com outras coisas, mas mais tarde vai chegar a conta. Porque eu falei com você ainda agora, todo fracasso da paternidade tem uma sentença. Veja o que aconteceu com Eli, com os filhos de Eli, né? Deixou um legado de morte prematura. Chegou a sentença para a casa de Davi, chegou a sentença para a casa de Samuel. Então, tem sim o impacto da plenitude da paternidade quando você coloca a tua casa em ordem. Outra coisa que eu falo, pai, coloca a tua casa em ordem. Não só no mundo natural, mas no mundo espiritual. Por exemplo, o pai precisa revisar diariamente o alimento o alimento espiritual que ele está colocando na mesa da família. Porque nós somos o que comemos, tanto no mundo natural como no mundo espiritual. Então, a importância de você alimentar a tua família diariamente, alimentar teus filhos diariamente com a palavra. Por exemplo, uma das coisas que eu fazia muito era profetizar sobre a vida deles. Porque a palavra profética, ela não tem data de validade, mas ela vai acontecer. E eu profetizava, daqui vai sair música para as nações, e daqui vai sair palavras, e vai sair. Tudo que eu fiz no secreto, Deus está me recompensando publicamente agora. Então, o que você faz no secreto, 3 coisas que você faz no secreto que Deus te recompensa publicamente. Está lá em Mateus 6, né? Primeiro, logicamente, o jejum. É o que eu falo, pai, você precisa implantar a cultura do jejum na tua casa. É muito importante você jejuar pelos teus filhos. Por isso que fala, pastor, eu não sei porque meus filhos não querem ir para a igreja, não estão mais servindo a Deus, estão envolvidos com droga. Por quê? Você está jejuando para os teus filhos? Vou voltar, você está dando tempo de qualidade, você está orando. Aliás, você que está me ouvindo, pai, eu quero profetizar sobre a tua vida. O ano de 2023, esse ano de 2023, vai ser o ano que Deus vai responder às suas orações. Se você começar, a partir de hoje, praticar as lições bíblicas, senão você vai perder tempo. Não perca mais tempo com relação aos seus filhos. Esse é o momento de mudança e transformação na tua vida. Eu acredito nisso, eu acredito muito na palavra profética, eu acredito muito que eu libero para as pessoas. Eu sempre digo que a palavra ela sempre sai misturada com fé e atinge o coração das pessoas que realmente querem mudanças, né? Então, você que está nos assistindo, eu creio que Deus vai revolucionar a tua vida se você se tornar um praticante da palavra de Deus. Então, você vê quantas coisas você vai fazendo para os teus filhos se fortalecerem. Por exemplo, eu fui um pai que levava meus filhos nos congressos, eu fortalecia eles no mundo espiritual, levava eles nos seminários, nas vigílias, e eu descobri as habilidades de todos os meus filhos, sabe aonde? No culto familiar. Eu fazendo culto familiar e, de repente, vi o Tiago lá. O Tiago toca todos os instrumentos musicais, todos. E o Tiago tocando os instrumentos, eu olhando, falei, eu quero tocar baixo. Eu falei, eu vou investir, vou comprar um baixo. Porque toda vez, pai, que você descobre a habilidade de um filho, investe nessa habilidade. Aí eu vi que o Marcos, ele
queria tocar violão. Eu falei, vou investir. O Daniel, com 11 anos, escreveu 3 livrinhos. E eu falei, esse cara vai ser jornalista, vai ser escritor. Então, tudo que eu profetizei no secreto, Deus está me recompensando publicamente. Está acontecendo. Porque eu acredito muito na palavra profética. Agora, você precisa entender que é necessário cumprir os princípios, senão você vai perder tempo. Primeiro, os teus filhos precisam crescer ouvindo a voz de você que tem filhos pequenos ainda, né? Invista muito na primeira infância, que é de 0 a 6 anos. Acompanha teu filho lá desde o berço, profetiza diariamente sobre a vida dele. Unge teus filhos com óleo. Uma das coisas que eu fazia lá, eu criei um altar visível para um Deus invisível. O que é isso? O que é isso? Eu colocava meu sonzinho lá no quarto e diariamente reunia meus filhos lá, profetizava sobre a vida deles, orava. Às vezes eu celebrava a ceia com eles. Quantas palavras proféticas foram liberadas naquele lugar? Então, eles cresceram ouvindo a voz de Deus, eles cresceram amando e temendo a Deus. O resultado é os 3 no altar. Esse dia até eu fiquei feliz que o Daniel estava pregando lá na De Alfa. Sim. Uma quarta-feira, o Tiago estava pregando na Pura Fé e o meu outro filho na Argentina. Quer dizer, os 3 filhos no altar. Então, e as pessoas me perguntam, mas pastor, qual o segredo? Meu irmão, não é segredo, tem uma história. É outra coisa, é só cumprir as instruções bíblicas. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 22, está dizendo, sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Quer ver uma coisa? Eu aprendi a separar o importante do urgente. O que é isso? Porque quando você fala em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, isso aí é muito forte. Todo mundo conhece esse versículo. Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso mesmo. Então, por exemplo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é priorizar o reino. Eu acordo, eu dobro meus joelhos, eu reconheço a soberania de Deus, reconheço o governo, reconheço a autoridade dele. Puxa, ele me deu saúde. Você acha que eu vou falar com uma outra pessoa? Você acha que eu vou abrir meu celular, meu tablet para ver alguma coisa antes de falar com o Todo-Poderoso? Eu falei, não. Então, a Bíblia diz lá em Provérbios 8,17, eu amo os que me amam, os que cedo me buscam, me acharão. Aquele que me acha a vida enquanto o favor do Senhor. Então, nós precisamos entender que nós precisamos viver debaixo do favor do Senhor. Então, o diabo investe muito no importante. Você acorda, já tem que ir para o trabalho, tem que fazer isso, ele gosta de fazer isso. Eu, não. Pode acontecer o que acontecer. Primeiro é o reino. Primeiro eu vou buscar a ele. Primeiro eu vou falar com o Todo-Poderoso. Aí você vê, todo dia você prostrado lá, claro que Deus vai te recompensar. Querido, toda honra tem uma recompensa. E toda desonra tem um alto preço. Então, as pessoas precisam, eu vou repetir isso, colocar a casa em ordem. Chega lá, uma planilha com a tua esposa, olha, nós vamos começar a partir de hoje, tirar tudo que não agrada o coração de Deus aqui de casa. Começa a colocar as coisas, olha, vamos... Uma vez a minha esposa ainda estava viva e ela foi visitar uma irmã da igreja. E ela chegou lá, no lugar da mesa da sala tinha um pula-pula. E nós ficamos apavorados. Que isso? Quer dizer, uma pessoa que tem um conhecimento de Deus, do poder sobrenatural de Deus. Aliás, querido, você que está me ouvindo, se acostume com essa palavra, sobrenatural. Porque se você começar a colocar a tua casa em ordem, se você começar a praticar as instruções bíblicas, 2023, Deus vai vir de uma maneira sobrenatural sobre a tua vida. Amém. Escreve aí, coloca aí. Aliás, se você quiser, você pode ir colocando aí seus pedidos de oração, que eu acho que no final eu posso orar. Com certeza, pastor. Então, eu vou estar orando por você, pelo teu filho, pelo teu casamento. Então, voltando, há um poder na instrução. Tanto é como eu falei que... você que vê, pai, você que está nos ouvindo, que palavra poderosa, que instrução poderosa. Toda instrução bíblica é seguida de promessa, não tem como. Por isso que eu te falei que lá em Mateus 11:1, Jesus chama os 12. Dá instrução primeiro aos 12 e desce com eles
nas cidades deles para ensinar e para pregar. Por quê? Ele sabia que toda a instrução era seguida de promessa. Aí no Salmo 112, versículo 1, 2, diz o seguinte, feliz, bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor. Grava isso, pai. Aquele que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Essa é a instrução. Essa é a instrução. Agora a promessa. Seus filhos, sua semente será poderosa aqui na terra. Você está entendendo? Quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessa. Quando você se torna um praticante da palavra de Deus, automaticamente as promessas vão te acompanhar. Deus não vai mentir. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Então você vê, feliz é aquele que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Aí vem as promessas, vou repetir. Seus filhos serão poderosos na terra. Haverá prosperidade e riqueza na tua casa. Querido, eu não consigo entender porque tem tanto crente, tanto pai infeliz. Eu não entendo isso. Porque ele está prometendo riqueza e prosperidade na casa. Deus não chamou você para estar lá embaixo, Deus chamou você para ser cabeça. Deus chamou você para governar, Deus chamou você para estar lá em cima. Então, às vezes, eu fico pensando, eu conheço pais que estão há 30 anos contando a mesma história. Quando eu tenho um Deus grande lá, Salmo 121, eleva meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Deus só faz coisas grandes. Chegou a tua vez, pai. Você que está me ouvindo, chegou a tua vez. Por isso você deve aproveitar toda essa instrução, começar a praticar, porque ele não só prometeu riqueza e prosperidade, ele disse mais, a minha justiça vai permanecer para sempre sobre a tua família. Então, como é importante você se tornar um praticante da palavra de Deus. Você vê, Provérbios 4,13, ele diz, apega-te à instrução, não alargue, porque ela é a tua vida. Instrução é vida. Instrução, direção. Na verdade, isso o senhor está falando. Gente, eu quero, na verdade, dar uma sugestão para você. Papel e caneta na mão, porque esse episódio, na verdade, está sendo uma mentoria, onde o pastor Dário está direcionando a sua vida, está direcionando a minha vida, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai mudar completamente a vida dos teus filhos, e da onde eles vão chegar. E o senhor falou sobre profetizar na vida dos filhos. Eu acho isso muito lindo, muito interessante, porque você não profetiza aquilo que você está vendo, mas você profetiza aquilo que você vai ver ainda. Verdade, Ou seja, eu posso não estar vendo, mas o que eu profetizo é o que vai acontecer. Mas agora eu já estou vendo. Agora já está vendo, assim. Exatamente. Agora eu estou vendo. Agora já está visível para o Brasil e para o mundo ver aquilo. Para o mundo, exatamente. Então, por isso que eu digo, não tem segredos, tem princípios. Tem princípios. Por exemplo, eu acho que todo pai precisa ser um praticante da palavra. Primeiro, ele precisa conhecer a Bíblia. Esse livro tem ouro. Meu irmão, esse livro tem ouro. Quanto mais você cava, mais aparece ouro na palavra de Deus. É impressionante. E outra coisa, esse livro cria dependência. Por exemplo, eu me tornei um dependente. O que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Tessalonicenses orai sem cessar. Gente, como é que você quer ter filho relevante? Como é que você quer ter filho no altar? Se você não jejua, se você não ora, se você não gasta tempo. Uma coisa que eu fiquei muito feliz no período da criação dos meus filhos, que eu era um pai muito equilibrado. Por exemplo, eu dava muito tempo de qualidade para eles. Por exemplo, havia muito lazer. Por exemplo, eu sempre joguei bola com eles, sempre soltei pipa com eles. Férias, sempre, 30% das minhas férias era com eles. Então, isso criou muitas memórias. Então, eles tinham facilidade de ir para a igreja. Eles gostavam de ir para a igreja. E depois, como eu falei, eu fui um investimento espiritual, não só no culto familiar, mas levava eles no congresso, em vigílias, passaram madrugada lá, orando, acompanhando. Por quê? Porque eu entendi que Deus tinha um chamado muito forte para a nossa casa. Eu creio que Deus nos escolheu para gerar filhos como resposta para essa geração. Eu creio. E não pensa que não nos tivemos ataque, não. No início do meu casamento, quase que eu me separei. Foi forte. Porque o inimigo, já vendo o que ia acontecer,
ele preparou algumas coisas no início do casamento que eu não me separei porque Deus já tinha um propósito na nossa família. Porque se eu me separo, hoje meus filhos não seriam o que são. Não são. Então, o que ele fez? Duas coisas que ele programou. O Tiago, quando tinha 8 meses, é a primeira vez que estou falando isso. Tiago, quando tinha 8 meses, ele ficou internado. Eu morava em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Tiago é corumbaense. E a gente teve que internar ele, ficou muito doente. Por isso que eu digo, pai, você precisa estar enraizado e edificado na palavra. Você precisa conhecer muito bem a palavra. E eu digo sempre essa palavra, enraizado. E aí o Tiago ficou muito mal, aí internou uma vez, internou a segunda vez. Aí o médico me chamou e falou, pai, para você não ter uma surpresa, leva ele para o Rio de Janeiro. Eu tenho um irmão médico, liguei para ele e falou, traz para o Rio. Só que eu me lembrei da palavra. Eu consultar a palavra. Tem alguém enfermo na sua casa? Somos presbíteros, unge com óleo. Eu fiz exatamente o que estava escrito na palavra. Fui, levei o Tiago, ele saiu do hospital, eu levei ele na igreja, pedi o pastor para orar, o pastor orou e acabou. Então, você está entendendo que quando você cumpre os princípios, Deus vai cumprindo as promessas. No momento de dor, no momento de sofrimento, sabe quem eu recorri? O Espírito Santo. Eu recorri às instruções bíblicas. Eu falei, não, está escrito isso aqui. Eu vou acreditar mais nisso. Por isso, pai, você que está nos acompanhando, aumenta o teu nível de fé, porque o que Deus prometeu para a tua vida em 2023 vai acontecer em 2023. Olha, quantas orações você, pai, tem feito. Cada oração tua é um depósito. E esse ano de 2023 é um ano que você vai sacar, se você crer. Você vai sacar tudo. Amém. Então você precisa crer. Vou tomar uma aguinha aqui. Mas gente, esse episódio, pega esse link, compartilha com mais pessoas. Eu tenho certeza que o conteúdo que o pastor está entregando sobre nós, na verdade, pode mudar totalmente uma realidade de uma família hoje através de um posicionamento e da paternidade sendo de forma assertiva. Pastor, antes do senhor continuar, eu só queria agradecer a HD Drones, essa empresa de drone, na verdade, você que trabalha com a linha agro, o contato, @dele está aqui para você, na verdade, adquirir o seu e ficar por dentro de todas as soluções que eles podem te apresentar. Eles entregam para todo o Brasil, então chame eles aqui agora. Pastor, por gentileza. Uma outra coisa que eu falo muito para o pai, primeiro, eu falo muito sobre o perdão. Pai, você precisa perdoar o teu pai pelo que ele fez e pelo que ele não fez. Por quê? Muitos pais estão com suas vidas travadas porque não conseguiram perdoar. Não perdoa o pai. Acabei de sair de algumas reuniões falando sobre isso, perdão. Você vê a quantidade de pessoas que não conseguem perdoar. Mas perdão, pai, é o segredo total da cura. O perdão é o passaporte para o futuro. O perdão é libertador, quebra cadeias. Perdão é para quem está andando em novidade de vida. Perdoar não é fácil, não, mas o perdão é divino. Você faz a tua parte, Deus vai fazer a parte dele. Então, eu te falo, pai, perdoa o teu pai pelo que ele fez e pelo que ele não fez por você. Talvez tenha pessoa nos ouvindo aí, pai, que na infância, né, foi abandonado, sofreu abuso sexual e foi rejeitado. Você está sofrendo até hoje, mas pai, hoje você tem um pai, né? Como a Bíblia diz, eu sou o pai dos órfãos. Ele cuida de você, ele te ama, ele tem cuidado com você. Então você precisa tirar essas coisas dentro de você, entender que tem alguém que cuida de você, tem um pai. Mas é importante você perdoar. Pai, você precisa também... tem pai que causou muitos danos na vida dos filhos. Então, e isso começa com perdão. Começa com perdão. O perdão, como eu falei, o perdão é libertador. Isso aí vai te ajudar muito, porque o perdão, a falta de perdão não só trava a área financeira, trava a área sexual, trava todas as áreas. E hoje, quando eu faço palestra, eu ministro em alguns lugares, eu vejo que a quantidade não é irrisória, é muita gente com áreas travadas. Outra coisa, pai,
talvez você esteja fazendo a mesma coisa que teu pai fez com você. Talvez você esteja procedendo da mesma forma que teu pai procedeu com você. E tudo que não se trata se repete. Você precisa se tratar. Tem pai, eu estou recomendando, talvez você precise ir no psicólogo, fazer uma terapia, ou até o psiquiatra. Isso é uma recomendação que eu faço. Por exemplo, eu estou fazendo uma terapia porque eu tive uma perda irreparável. Eu estou vivendo um luto. Então, isso é inteligência. Eu tenho 3 filhos, eu sou pai e eu preciso manter o equilíbrio. Então, eu tenho o Espírito Santo de Deus que me ajuda e a minha alma, eu vou na terapia. Eu conto tudo para a psicóloga, então ela me ajuda. Então, você precisa ser inteligente. Se você está passando uma situação dessa, também de luto, ou uma adversidade muito terrível, procura, peça ajuda. Peça ajuda. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Então, eu queria... Pastor, fica à vontade. Quero orar por você. Você, pai, você que está nos acompanhando, olha, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural. Se acostume com essa palavra sobrenatural, porque eu creio, eu coloquei meus pés aqui como sinal de bênção para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento. Aliás, eu queria falar para você que é casado, você pai, sabe? Prestigia mais a tua esposa. Eu vou te perguntar, pai, você que está com a sua esposa aí, talvez esteja até do lado aí ouvindo, você já realizou o sonho da tua esposa? Você sabia que você precisa ser especialista em presentear a tua esposa fora de data de aniversário? Você está dando mesada para a tua esposa? Ontem eu estava falando sobre isso numa palestra, eu falei, olha, mulher não gosta de homem pão duro, mulher não gosta de homem grosseiro, mulher gosta de carinho, de atenção, de toque, de tempo de qualidade. Então eu quero recomendar a você, porque a quantidade de divórcio que eu tenho visto é um negócio absurdo. E o divórcio é uma tragédia, afeta toda a descendência. E a legalidade, como eu falei, né? Os filhos acabam se perdendo, muitos entrando no homossexualismo. Então, pai, não saia de casa. Esse é o meu clamor para você, não saia de casa. Se você tem algum problema na área de comunicação, na área de família, de finanças, ou na área de sexo, procura ajuda. Pai, você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Você precisa saber, pai, com quem você vai compartilhar as crises do teu casamento, as crises com teus filhos. Você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Com quem você compartilha as tuas crises? Quem tem acesso ao teu coração, pai? Então, você tem que começar a analisar isso. Você não pode ficar só, não. Você precisa ter conselheiros, você precisa ter intercessores. Como é que você vai exercer a plenitude da paternidade sem ter esses 3 personagens do seu lado, amigos, conselheiros e intercessores, principalmente intercessores? Eu tenho um exército de intercessores. O Tiago tem um exército de intercessores. O Daniel e o Marcos também. Nós não podemos sobreviver porque o ataque espiritual é muito forte contra os pais. Se você não tiver uma cobertura espiritual, irmão, as crises aumentam. Então, eu quero recomendar a você, pai, olha, fica primeiro debaixo de uma autoridade espiritual. Não fica só, não. Tudo que o diabo quer, pai, é que você fique sozinho. Né? Compartilhe as suas crises. Sabe? Você tem que ter alguém do lado para te ajudar. Um ombro amigo. Você precisa ter esse ombro amigo. Não fica sozinho, não. Eu tenho visto muitos pais, muitos maridos caindo por causa disso. Outra coisa, pai, marido, você que está me ouvindo, não fica perto do abismo. A Bíblia diz, não diga que é forte o que Jesus Cristo disse que é fraca a carne. Por isso que você precisa ter alguém do teu lado. É melhor você confessar, pai. Melhor você confessar, marido, uma tentação do que um pecado consumado. Por isso que você não pode ficar só.
Então eu te recomendo, você está ali debaixo do teu pastor, fica próximo dos teus líderes, fica bem próximo dos teus líderes, pai. Qualquer dúvida, qualquer problema, corra para eles, que eles vão te ajudar. Eu quero orar por você então, pai, marido, você que está nos assistindo. Eu declaro que coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na tua vida, no teu casamento e nos teus negócios. Agora, coloca a tua casa em ordem. Começa a partir de hoje. Aliás, chama a tua esposa, planilha. O que nós precisamos mudar em casa? Né? Como eu falei, cria um ambiente de justiça na tua casa, exerce a paternidade na tua casa, veja o que teus filhos estão fazendo, com que eles estão andando, o que eles estão ouvindo. Você precisa dar tempo de qualidade para os teus filhos e você vai ver que muitas coisas vão começar a mudar na tua casa. Por isso que eu digo que você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo, depois se tornar um praticante da palavra de Deus e, consequentemente, seus filhos vão estar no altar, consequentemente, haverá coisas novas acontecendo diariamente na vida dos teus filhos. Quero orar por você. Pai, eu quero bem dizer o teu nome pelos pais que estão nos assistindo, oro também pelos filhos, Senhor, por aqueles que estão pedindo socorro agora. Pai, oro por aquele pai que está desesperado, filhos que foram para as drogas, estão envolvidos no homossexualismo, na prostituição, saíram de casa, abandonaram o lar, abandonaram a casa de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, eu clamo por esses pais agora que estão sofrendo. Oh, Senhor, eu quero pedir, Senhor, que Tu aumentes o nível de fé de cada pai que está nos ouvindo, nos escutando agora, Pai. Eu declaro um novo tempo, uma nova estação vindo sobre a vida deles, que eles se tornem praticantes da palavra de Deus. Espírito Santo, revoluciona a mente e o coração, toca nas emoções agora, vai curando as lembranças dolorosas. Senhor Pai, Senhor, que foi tocado no passado, foi abandonado, pais que têm problema de orfandade emocional também, toca neles agora. Pais que foram abusados sexualmente, Espírito Santo de Deus, faz uma obra de poder, restaura as emoções agora. Senhor, libera uma palavra de poder sobre a vida de cada homem que está nos assistindo agora. Senhor, eu declaro um novo tempo, coisas extraordinárias acontecendo nessa casa agora. Senhor, eu declaro, Senhor, que todos os filhos vão te servir. Pai, a tua família está debaixo de promessas. Grava isso que eu estou te falando. A tua família está debaixo de promessa. Deus prometeu salvar toda a tua casa. Deus prometeu vida e vida em abundância. E Deus te prometeu vida eterna. Ele disse mais, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aí te ouvindo o teu clamor. Clama a mim e eu te responderei. O Senhor é contigo, Pai. O Senhor é contigo. Aquieta o teu coração. Começa a descansar na força do braço do Senhor. Ele tem preparado coisas poderosíssimas para a tua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. Gente, esse foi mais um episódio do Lifecast. E, na verdade, que episódio, que mentoria, que direção, que clareza que o pastor nos entregou. Amém. Muito obrigado, pastor, por ter aceitado o convite. Prazer foi uma estar aqui. honra receber o Senhor. Eu tenho certeza que, através do conteúdo que o Senhor entregou aqui, famílias, Amém. vidas, pais, filhos, mães vão ser mudadas. Então, gente, coloque em prática todo esse conteúdo, porque eu tenho certeza que, na verdade, que você vai colher os frutos de todo o resultado, de toda a prática, de toda a ação que você está tendo agora. Obrigado por ficar até o final desse episódio. Compartilhe esse link com mais pessoas para que elas também possam ter acesso e Deus te abençoe.